Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O nosso entrevistado de hoje é o professor Marcel Rulli. Ele é analista judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Foi aprovado em terceiro lugar aos 19 anos de idade. Ele é professor das disciplinas de Direito Civil e de Processo Civil, focado no ramo da preparação dos concursos públicos. Atualmente é professor no Ágora Concurso. Também é coautor de uma obra jurídica intitulada Comentários ao Código de Processo Civil, cujo coordenador da obra é o professor Ney Veras. Seja muito bem-vindo, professor Marcel, ao nosso canal. Nós estamos realmente muito felizes por o senhor ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Joyce, professora Joyce, muito obrigado ao FMS pelo convite. Na verdade, eu quase que me senti assim convocado e muito honrado de vir falar na faculdade que me formei, onde tudo começou na minha vida profissional, onde me apaixonei pelo direito, né, em especial direito civil e processo civil. Então, assim, hoje é um dia de festa para mim. Obrigado pelo convite, espero poder somar com vocês aqui. Muito obrigada. E com certeza todos os alunos aí do Bruno, né, na UFMS, vão ficar muito felizes com as suas ponderações aqui para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço, professor Bruno, também. Hoje o nosso tema é aborto à luz do Código Civil. Será possível? Então, nós gostaríamos de saber, inicialmente, professor Marcel, o que diz o Código Civil a respeito do nascituro? Perfeito. É um tema extremamente espinhoso, a gente sabe, tem muitos valores que orbitam, né, esse tema, mas aqui a gente não pode furtar a uma análise jurídica, uma análise filosófica, permeando todos os valores, sejam religiosos ou extra-religiosos. O que aqui que eu trago para vocês é uma visão civilista, ou seja, o que está no Código Civil, conforme a senhora, né, pergunta, é possível? Hoje, já me adiantando, e eu fundamento a explicação, hoje, com a legislação que nós temos, vislumbro impossível o aborto daquela forma que se queira dar ampla liberdade, porque, professor, antes, né, de eu aprofundar os motivos dessa minha afirmação, é importante a gente lembrar que nós temos precedentes do Supremo Tribunal Federal permitindo o aborto em alguns casos de anencefalia, risco, né, para gestante, ou seja, isso já, eu posso dizer assim, que já está pacificado praticamente no Supremo. E o aborto, que é o que a gente chama aquele aborto necessário, que é descriminalizado no Código Penal em razão de estupro. Então, a gente aqui não está tratando desses abortos que a nossa legislação penal, tá, e o Supremo já se debruçaram e disseram que sim. Aqui o foco é aquele aborto como é muitos países, onde a mãe, alguns países até o 6º mês de gestação, ela pode, por simples vontade, ir lá e praticar o aborto. Então, seria esse aborto que nós tratamos aqui, não aquele que a mãe corre risco de vida, né, a anencefalia e o aborto em decorrência do estupro. Não é esse, porque esse já pode no Brasil. Então, a discussão aqui que se traz no tema seria possível com o Código Civil, que em seu artigo 1º ele diz assim para nós: toda pessoa é capaz de direitos. Aí aqui, professor, o importante da gente analisar o primeiro artigo do Código Civil é perguntar para nós, quando o Código fala pessoa, o que é pessoa? Nesse artigo 1º, ele se refere à pessoa natural e à pessoa jurídica. Tanto que o Código Civil não faz distinção em proteger a pessoa natural e a jurídica, tanto que o artigo 52 do Código Civil fala: aplica-se à pessoa jurídica os direitos da personalidade afetos à pessoa física no que for possível,
Então, aquela questão, por exemplo, pessoa jurídica sofre dano moral? É pacífico isso, sofre porque o direito civil trata igual. O problema é quando a gente pergunta, quando a gente fala o que é pessoa jurídica, o artigo 45 do Código Civil ele traz um conceito que a gente chama de teoria da realidade técnica, se é uma ficção, uma realidade social, e aqui a gente não vai abordar isso agora sobre pessoa jurídica. Mas quando a gente se pergunta o que é pessoa física ou o que é pessoa natural, e a minha geração, eu acredito que a da senhora também, nós perdemos um pouco de conhecer profundamente alguns institutos, porque nós deixamos de lado alguns conceitos básicos. Teve um exemplo, se você perguntar, e eu me incluo nisso, a dificuldade o que é pessoa natural. Quase ninguém sabe o conceito. E o Clóvis Bevilacqua, olha só que interessante, né? O autor aí do Código Revogado de 1916, na introdução, naquela lei introdutória, não é nem a LINDB que a gente usa hoje, do Código Civil de 1916, traduzia a pessoa física ou pessoa natural como sendo aquilo, ou seja, como sendo tudo que nascesse de mulher. E olha só que interessante, ele faz essa conceituação do que seria a pessoa natural para um código, né? Ou seja, num tempo, há mais de 100 anos atrás, que até hoje é verdade, porque não tem como nascer de outra forma, não existe um útero, não existe um útero artificial que gere vida, que não seja mulher. E é tão interessante, quando a gente parte desse princípio, se a gente perguntar assim, então, o que é pessoa natural? A resposta é tudo aquilo que nasce de mulher. E se a gente perguntar se é tudo aquilo que nasce de mulher, tem como não nascer de uma mulher? Não, não tem como não nascer de uma mulher. Olhando friamente essa afirmação, a gente já percebe que a gestação não é algo só da mulher, entende? Porque se não tem outro caminho para se nascer, você diminui esse poder, vamos dizer assim, num primeiro momento. Então, uma vez definido o que é pessoa, é tudo que nasce de mulher. E aqui é importante só, antes de entrar no nascituro propriamente dito, nós lembrarmos que isso daqui é uma proteção muito bonita. Que quando o Código Civil fala assim, qualquer coisa, desculpa o termo, mas é só para a gente entender o direito civil, qualquer coisa que nascer de mulher é pessoa. Porque os romanos, se o nenê, vamos falar assim, né, que o recém-nascido nascesse defeituoso, ele não seria um bom soldado, pode jogar fora, ele não é pessoa. Tem algumas ainda, até hoje, tribos indígenas, inclusive no Brasil, que se o nenê nasce defeituoso, eles não consideram pessoa, joga fora. Então aqui está a gravidade e a beleza do Código Civil quando ele diz qualquer coisa. Então, assim, não importa se a pessoa nasce com alguma síndrome que ocasiona deficiência física ou mental, não importa. Nasceu de mulher, tem proteção para o direito civil. Olha que bonito o artigo 1º. Ele é o mais abrangente. Ou seja, já de cara o artigo 1º está defendendo a vida, está defendendo o ser humano na sua integridade. Não importa se ele tem 2 braços, 2 pernas, não importa. Isso não faz, não é o requisito para ser pessoa para o direito civil. O direito civil é abrangente. Só que aí, ok, então toda pessoa é capaz de direito. Aí vem o artigo 2º, que é o foco da nossa conversa aqui, professora. Se eu me estender muito, a senhora pode me cortar, tá? Às vezes eu me empolgo muito, sou prolixo às vezes. Mas assim, pode me cortar, fica à vontade, tá? Então, dizendo especificamente o artigo 2º, adquire-se a personalidade jurídica o nascimento com vida, vírgula, ressalvados os direitos do nascituro. Aqui é o impasse. Se nós formos civilistas frios, nós concordamos com o artigo 1º, que toda pessoa é capaz de direito, e vamos dizer que o nascituro não é pessoa, porque a primeira parte do artigo 2º fala que adquire-se a personalidade jurídica o nascimento com vida. Logo, como o Código Civil não aborda a vida intrauterina, e ele depende, né, a teoria da natalidade, o Código Civil adota a teoria da natalidade, então adquire-se, né, a personalidade jurídica o nascimento com vida.
vírgula, ressalvados os direitos do nascituro. Em 2002, quando o atual Código Civil foi publicado, muito se discutiu isso daí, muito se debateu. Ou seja, quais seriam os direitos ressalvados ao nascituro? E eu acho interessante, aqui é uma discussão plenamente civilista, eu até, nesse momento aqui, eu tento deixar as paixões, convicções religiosas e vou aqui me debruçar sobre o texto da lei, que aí reforça aquilo que eu falei para a senhora sobre que, com essa literatura que nós temos hoje do Código Civil, no artigo 2º, é impossível nós pensarmos num aborto, numa legalização ampla, porque, repito, professora, nós temos sim aborto legalizado no Brasil, em razão de estupro, risco de vida para gestante, etc. Isso aqui já é legalizado no Brasil. A discussão aqui, e aí a gente tem que ser bem honesto, todas as vezes que se fala em legalizar aborto no Brasil, deixar bem claro que aqui se está se tratando de uma legalização ampla e restrita, porque, repito, o aborto em razão de estupro, em razão de risco de vida para gestante, já pode no Brasil. Então, isso é importante deixar bem claro, porque eu já vi pessoas, que não é nem de má fé, e está tudo bem, não é certo nem errado, mas pessoas que defendem o aborto falam, é um absurdo a mulher estuprada não poder abortar. Eu falo, mas quem te falou que ela não pode abortar? Eu já tive muito aluno que eu falo, não, é uma excludente de ilicitude, está no Código Penal isso daí. Aí a pessoa, sério? Sério. Eu falei, olha, o aborto que você está defendendo é o irrestrito. É aquele assim, vou até fazer uma brincadeira de mau gosto aqui. Imagine que a mãe faça aquele ultrassom intravaginal, descobre, meu filho não terá olhos azuis, quero abortar. É esse aborto que a gente está tratando aqui. Essa é a discussão verdadeira que muita gente, eu não sei, ou finge que não sabe que essa é a discussão em pauta, ou, assim, é por ignorância mesmo de saber que o aborto necessário, que é o de gravidez em razão de estupro, de risco de vida da mãe, assim por diante, já pode no Brasil. Então, voltemos ao artigo 2º. A discussão, professora, é basicamente assim, ó. Se a gente adquire a personalidade jurídica nascendo com vida, o que se ressalvou para o nascituro? Se nós pensarmos, por exemplo, lá no testamento, a pessoa pode deixar um testamento para quem ainda nem é nascituro. Aí tem um prazo lá de 1 ano para que, uma vez que eu deixe um patrimônio para quem nem foi gerado ainda, essa gestação tem que ocorrer no próximo 1º ano. Então, olha só que interessante, eu posso deixar para o nascituro patrimônio. Então, ressalvo o direito patrimonial? Aqui ninguém tem dúvida disso. Mas a toda evidência, professor, e a gente aqui tem que ser bem honesto nas interpretações, e vários tipos de interpretações da hermenêutica, jurídica, que a gente se debruça tanto no estudo de introdução ao direito, teoria geral do processo, a gente vira e mexe, está discutindo aquelas modalidades de interpretação. E para mim, como professor, amante do direito civil, defensor da vida acima de tudo, porque eu acho que se a gente não preservar a vida, a gente não precisa preservar mais nada, nem liberdade, nem patrimônio. Eu acho que o bem maior é a vida. E aqui, para mim, parece uma contradição a leitura que o Código Civil, quando ressalva direito do nascituro, se preocupou somente com patrimônio. Porque, para mim, professora, é um pouco contraditório eu falar que eu defendo o patrimônio de alguém que eu não defendo a vida desse alguém. Então, dizer que o artigo 2º ressalva uma questão meramente patrimonial é, de certa forma, contraditória. Se eu parar para pensar assim, eu defendo o patrimônio, eventual patrimônio do nascituro, mas não defendo a vida dele, parece que dá com uma mão e tira com a outra. A senhora concorda comigo nesse ponto? Então, aí eu reafirmo, e aqui eu estou fazendo uma leitura basicamente do permissivo do Código Civil, quando ele ressalva os direitos do nascituro, e se a gente se apegar a falar, não, é só direito patrimonial. Não sei se até aqui eu já respondi alguma coisa, se a senhora quiser fazer outra pergunta, fica à vontade, professora, é que eu falo muito, a senhora vai me interrompendo, não tem problema nenhum, tá bom? Não, tá excelente, professor, já deu para aclarar bastante esses aspectos do nascituro, que sem dúvida fica evidente essa lacuna hermenêutica de ser apenas uma garantia patrimonial.
E também Seria muito gostaríamos de... vazio, muito raso, a senhora entendeu? Seria algo assim, eu defendo seu patrimônio, mas não defendo sua vida. Eu falo, peraí, parece contraditório isso. Com certeza. Gostaríamos de saber também, professor Marcel, se é possível, com a legislação atual, interpretar-se a legalização do aborto. O senhor até já mencionou alguns aspectos, mas se pudesse enfatizar um pouco mais nesse quesito, por favor. Sem dúvida nenhuma. Professora, eu até confesso que, convictamente, até por motivos religiosos, esse professor que vos fala aqui é cristão, e eu digo assim, eu tenho, vamos dizer assim, óbvio, uma opinião pessoal, mas eu sou muito honesto em debate. Eu digo honesto no sentido assim, ó, eu aprendi, eu fui criado com meus avós, tá? Eu tenho pais biológicos, mas não tenho contato nenhum com eles, e fui criado pelos meus avós. E eu sempre aprendi uma frase do meu finado vô, deve estar no céu, se Deus quiser, que era assim, ó, que a gente pode mudar de opinião a vida inteira, a gente só não pode mudar de caráter. Opinião não é demérito. E certa vez eu estava vendo o Dr. Drauzio Varela no Roda Viva. Eu acho que o Brasil gosta dele, independente das últimas polêmicas que acabou se envolvendo aí, enfim, deixa isso para lá. E no Roda Viva, eu conto essa história para a senhora entender se é possível legalizar o aborto no Brasil hoje. Aí perguntaram justamente isso para ele. Doutor Drauzio, o senhor é a favor do aborto? Ele falou assim, como ser humano, sou contra. Como médico, sou a favor. E, de repente, eu dei um pulo aquilo. Eu até brinco que, quando eu ouvi ele falando aquilo, ele me convenceu. E aquilo mexeu tanto comigo que deu 3, 4 horas da manhã, eu não conseguia dormir. E aí minha esposa, você não dormiu até agora? Aí eu falei para ela, nossa, o Dr. Drauzio me convenceu da legalização do aborto no Brasil e eu estou indignado, porque eu aceito um argumento bom. Eu aceito. Só que eu tenho que me conformar com ele. Aí a minha esposa, dormindo, falou, o que ele disse? Ou seja, para ela não é do direito, graças a Deus não sofre essas crises que a gente sofre do direito. A senhora sabe bem disso que eu estou falando, né? Ainda mais quando a gente ama uma matéria, como é a gente como civil e processo civil. Aí, qual foi o argumento dele? Ele disse assim, para mim, onde a mesma razão, o mesmo direito. Isso estou parafraseando o Dr. Drauzio Varela, ou seja, se a lei de transplante de órgãos e tecidos permite, uma vez que eu tenha inatividade cerebral encefálica, eu extrair órgãos e tecidos, e o nascituro só tem atividade encefálica após os 3 meses de idade, isso eu estou repetindo o Dr. Drauzio, tá? Citando o Dr. Drauzio. Para mim, é incoerente dentro do juridiquês, ou seja, do mundo jurídico, você permitir a extração de órgãos e tecidos por um motivo de inatividade cerebral e não permitir o aborto do 0 aos 3 meses, onde também não há atividade cerebral. E aí dizia o Dr. Drauzio, onde há a mesma razão, o mesmo direito. E eu falei assim, ele tem razão. E aquilo me incomodou demais, por valores que todos nós temos, tá? Porque falar que aquele que interpreta a lei não interpreta sob a ótica de suas paixões, ninguém é ET, né? Eu falo assim, isso é impossível, professora, desculpa, mas é uma verdade. Falar que os julgamentos, por exemplo, do próprio Supremo, não perpassam os valores pessoais dos 11 ministros, é impossível. Nós somos humanos, e isso não é ruim, não é certo nem errado. Não é verdade? Assim, a gente trazer as nossas convicções, os nossos valores para uma proposta de debate, isso é muito bom, né? Enfim, somos humanos e não robôs. E aí, professora, eu me debrucei a madrugada inteira pensando no que o Dr. Drauzio Varela, e de repente, às 6h30 da manhã, me deu uma luz. Sentei no meu computador, escrevi um e-mail gigantesco para o Dr. Drauzio, ele me respondeu e falou assim, você me fez mudar de ideia, Marcel. Porque qual foi o insight que eu tive? E aí eu respondo a pergunta da senhora. É possível, à luz da legislação civil e mesmo da lei de transplante de órgãos e tecidos, nós pensarmos na legalização do aborto para o Brasil? Não. Aí eu repito, por quê? Porque, assim, quando se fala onde há a mesma razão há o mesmo direito, nós temos que
nos basear o quê? Assim, ó. Por exemplo, quando a lei de transplante de órgãos e tecidos permite a extração, uma vez que 2 médicos ou um neurologista atesta que não há atividade cerebral, né, com o permissivo da família, tem todo aquele procedimento da lei de transplante de órgãos e tecidos. Se a gente parar para pensar aqui, professora, a lei de transplante de órgãos e tecidos permite, ou seja, considera a morte da pessoa a inatividade cerebral. Perfeito. Aquela inatividade cerebral é permanente ou transitória? Permanente. Então, aqui, professora, já tem uma diferença gigantesca de comparar o nascituro com aquele que não vai voltar a ter atividade cerebral. Então, não é a mesma razão para justificar assim, ó, se eu tenho inatividade cerebral, eu posso, vou falar vulgar, desligar aparelho de hospital e extrair órgão e tecido, comparar essa situação que é definitiva com a do nascituro, que é passageira, são apenas 3 meses de 9 meses de gestação. Então, esse argumento jurídico de que pode sim ser realizado o aborto, já que os 3 primeiros meses o feto não tem atividade cerebral, e aplicando por uma analogia, que aí eu explico, uma analogia sem fundamento, porque eles usam analogicamente a lei de transplante de órgão e tecido, onde não tem atividade cerebral, mas ali não tem atividade cerebral para sempre e definitiva. O nascituro, passado 3 meses, vai ter atividade cerebral. Mas, para mim, o que mais comove é assim, professor. Qual o motivo da lei de transplante de órgãos e tecidos autorizar você desligar os aparelhos para extrair órgão e tecido e fazer implante? Implante serve para quê? Salvar vidas. Então, olha que motivo nobre, quando a lei de transplante de órgãos e tecidos permite, vou falar vulgar, desligar os aparelhos de um hospital para você extrair coração, córneas e etc. de uma pessoa e colocar em outra para melhorar a vida dessa outra pessoa, é um motivo nobre. Agora, com todo respeito, entendo todas as divergências do assunto. Quando alguém decide abortar, é por qual motivo nobre? Me perdoe. É por felicidade. E aqui eu tomo muito cuidado quando eu abordo esse tema, e eu confesso a senhora, só aceitei porque eu estou em casa no FMS, né? O professor Bruno aí me dá essa licença. Se a senhora olhar o site da Organização Mundial de Saúde, eles fizeram um relatório de 20 anos de legalização do aborto nos países que são mais antigos, que autorizaram o aborto, e eles mesmos ficaram chocados, professora. Essa história que a mulher tem que ser dona do corpo dela, então ela tem que ser completa, feliz, ao ponto dela decidir do corpo dela fazer aborto ou não. Lembrando, o nascituro não é corpo da mãe, mas tudo bem, vamos aceitar esse argumento. Agora, se eles se separem, o que o aborto causa intelectualmente na mãe que fez o aborto, isso não sou eu que digo não, tá, professor? É a Organização Mundial de Saúde. 90% das mulheres, depressão crônica. 80% das mulheres ou se envolveu com droga ilícita, eu digo, não, droga ilícita ou alcoolismo. E taxa de suicídio em mãe que cometeu o aborto é 3 vezes mais do que mãe que não cometeu. Então, será que defender, por exemplo, o princípio da autonomia, da felicidade a custo de uma vida, porque nascituro é gente. Eu e a senhora já fomos do nascituro. Não tem como a gente estar aqui sem passar vamos dizer assim, pelos 9 meses. O ser humano não tem outra forma de nascer. Então, esses cuidados que eu acho que a gente tem que lembrar, e talvez por isso o legislador, já no artigo 1º e 2º, principalmente o 2º, quando ressalva direito do nascituro, a gente não pode limitar só patrimonial, porque não faz sentido eu proteger patrimônio se eu não protejo a vida. É uma coisa, eu falo assim, inerente à outra. Então, essa é a visão singela, visão que tenho, professora. Trago aqui à luz mesmo de uma interpretação o mais possível racional para um assunto que é muito emocional. É um assunto que às vezes a gente tem dificuldade de discutir por causa de tantas emoções envolvendo, ao ponto, às vezes, de quando eu defendo essa minha teoria aqui,
eu ser chamado de fascista, sendo que sou netos de italiano que fugiram do fascismo, cuja família, minha família italiana, do meu avô, foi dizimada pelo fascismo. Então eu falo, eu não sou fascista, eu defendo a vida na sua amplitude. Você tem uma filha, se sua filha for estuprada, você é a favor do aborto? Eu falo, olha, eu não vou nem discutir isso, até porque esse aborto já está legalizado no Brasil. A discussão aqui que a gente está pautando é o aborto autônomo, ou seja, a mãe decide, independente dessas situações de risco de vida da gestante, de estupro, que já é legalizado. A discussão aqui, sempre repito, e as pessoas às vezes caem em si, essa ampla autonomia da mãe, que eu acho que não vai resolver o problema de ninguém. E a gente vai matar as pessoas mais inocentes, né? Porque ela não tem para onde correr ali naqueles 9 meses. Ela está ali e acabou. Ou seja, é o ser mais indefeso. Se a gente não protege quem mais precisa, o mais indefeso, aquele que sequer a gente olha, vê, o que dirá daqui a pouco o que a gente faz com os velhos? Porque eu gosto muito do filósofo Agostinho de Hipona. Ele fala que a diferença do vício e da virtude é só, eu falo assim, não existe diferença, é só um olhar. Né? Eu falo assim, se você se dedicar a ser virtuoso, é o mesmo trabalho para se dedicar a algo que te faça vicioso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, que começa com o aborto, daqui a pouco a gente está falando de eutanásia, daqui a pouco, ou seja, banalizou a vida, professora. Uma vez que banaliza a vida, não importa se é do nascituro ou do idoso, desvirtuou o ser humano como a obra-prima perfeita que Deus, a senhora usa o termo Jeová, né, que fez a imagem e semelhança. Professor, mas eu não acredito em Deus. Aí eu brinco com meus alunos aqui, peço licença, falar, então acredita em física quântica, acredita em Big Bang, não tem importância, mas algo maior que a gente criou. E é tão perfeito o ser humano, né, com seus erros e acertos, que a gente não pode banalizar eu falo, seja qualquer momento da vida. Nesse começo, que é onde a gente é mais, eu até brinco, eu falo assim, se a gente analisar o artigo 3º do Código Civil, professora, que fala assim, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos de idade. E eu falo, por que o Código Civil, quando a gente nasce, respira, ele dá direito para a gente, mas não deixa a gente exercitar direito nenhum. Aí eu gosto muito daqueles net de UI, e aí eu falo assim aqui, nesse caso, quando o filhote de zebra, se ele nascer e demorar mais de 30 minutos para sair correndo, leão vai comer. O ser humano é o mamífero que demora mais tempo para ser independente. Ou seja, do 0 aos 8 anos de idade. Se nossa mãe não nos tirasse do berço, a gente morria. A gente não faz nada. A gente é o mamífero que nasce mais mal acabado. A gente não anda, a gente não fala, a gente não se vira nada. Então, é isso que a gente tem que proteger. É a vida, professora. Desculpa ter me alongado tanto, fica à vontade para me interromper, professora. Excelente, foram muito preciosas essas suas ponderações, professor Marcel. E, inclusive, o senhor traz um olhar além do jurídico. Colocou aí elementos da bioética, do biodireito, que realmente não tem como fazer uma análise exclusivamente jurídica desse tema. E quando o senhor bem pontuou que é uma vida bem indefesa ali naquele útero, eu me recordei imediatamente de um documentário que eu assisti, que fizeram um teste, por assim dizer, com um médico nos Estados Unidos que já tinha feito vários procedimentos de aborto. E aí, num dia desses, decidiram exatamente focalizar a reação do feto, como que ele reagia ao procedimento do aborto. E é impressionante. É uma luta no útero. É uma luta, assim, ele tenta muito, fugir, eu já vi isso daí me chocou desigual. Também, professora. É assim, tanto o médico quanto a enfermeira que participou ali de observar bem de perto a reação do feto, diz que depois daquele vídeo, daquele experimento, eles não conseguiram mais realizar, porque é algo que impacta muito. Então, muitas vezes a gente fala na teoria, os argumentos,
mas talvez quando você vê a imagem, aquilo te avassala no seu sentimento, né? Então, gostei muito Sem quando o dúvida senhor nenhuma. colocou esse aspecto dessa desigualdade entre o feto e quem realiza o aborto. Foi muito bem colocado, Professora, professor. falta a gente fazer uma campanha assim. Eu discuto bastante esse tema, no particular, com amigos, e hoje estou muito feliz, professor Bruno, e você aí me convidar para minha casa, que é o FMS, né? Sou egresso daí, trazer isso daqui. Eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha assim, ó. Não aborte, doe. Ah, mas eu não quero ter esse filho. Ok, doe. Tem uma família que vai adotar, tem uma instituição que vai cuidar. A morte não justifica nada. Ah, mas vai ser mais um para passar fome. Já ouvi uns absurdos desses. É assim, olha, eu fui criado com muito pouca coisa, eu não passei fome por pouco, até porque eu comia bem na escola. Aí eu digo assim, passar fome não tem problema nenhum quanto a isso. Ah, nossa, né? Às vezes as pessoas se apegam nisso. Não, o importante é estar vivo. O importante é estar vivo. Depois o resto a gente corre atrás, porque aquilo que eu falo para a senhora, não importa a fase da vida humana que a gente banaliza. Se banalizar do nascituro, se banalizar do idoso, daqui a pouco a gente está banalizando do deficiente. Eu até assim, argumento meio forte, mas assim, o nazismo fez o que fez e não foi do dia para a noite, não, professora. Foi devagarzinho, pegou judeu, coloca estrela no braço de judeu e vai convencendo por poucas coisas. Então, eu tenho muito receio para os meus filhos, para os meus netos, para as nossas futuras gerações, professora, se acostumar a não valorizar momento tão ímpar da vida, que é tão indefeso como o nascituro. Eu tenho muito receio das pessoas se esquecerem disso. E, para finalizar, eu costumo falar uma frase assim, dizendo assim, professor, só defende o aborto quem não foi abortado. Entende? Porque é muito fácil. Isso daí Platão, né, falava também assim, uma lei só é justa quando ela serve para todos. Então eu penso assim, aquele que defende o aborto, talvez ele está defendendo porque a lei que ele quer aplicar para os outros não atinja mais, né? E aí talvez fica mais confortável, porque a partir do momento que eu me incluo como sob aquela lei que eu quero que sirva para os outros, aí talvez me faça repensar se aquela lei é boa ou não. Porque uma pessoa que pensa assim, ó, eu sou a favor do aborto, eu falo assim, ó, então tá, o dia que estiver valendo a lei, eu acho que você tem que se abortar, então. Você tem que, né, cometer algo, porque assim, se serve para os outros, por que não para você? Ah, porque eu já nasci. Eu falo, aí é muito fácil, né? Aí é também algo assim que não justifica. Enfim, aqui a gente está livre para pensar, tá, professora? Pode discordar, fiquem à vontade. Não sou o dono da razão, eu acho que a gente tem que ter também a oportunidade de ouvir o outro lado. Talvez o meu lado seja um outro lado mais radical, mas que não é certo nem errado, eu digo assim, mas que aí a gente tem como contrabalancear pesos e contrapesos, né? Que hoje é muito mais fácil advogar, falar assim, não, o aborto, a felicidade da mulher está acima de tudo, a mulher é oprimida, e isso são outras discussões, não o tema vida, né? Comparar a felicidade da mulher com vida, eu acho assim, é um desequilíbrio muito grande, né? E só lembrar, a própria Organização Mundial de Saúde fez o estudo, as mulheres que abortaram nos países que já têm isso, foi a própria Organização Mundial de Saúde que tomou um susto. Alguns estados americanos estão voltando atrás, estão revogando legislação abortista porque viram que foi um tiro pela culatra. A questão de custo médico aumentou muito para tratar dessas mulheres que se submeteram a esses procedimentos. Olha que interessante, né? E os argumentos de que só faz aborto quem é pobre, não, olha, os pobres que eu conheço têm 4, 5, 6 filhos. Quem faz aborto é classe alta mesmo, e falar que o aborto vai favorecer as mulheres de baixa renda, eu discordo também, os números dizem, né? Não precisa. Enfim, estou à disposição, professora. Quiser finalizar, quiser fazer mais Inclusive, perguntas. o senhor até já mencionou um pouquinho sobre essa análise comparativa com outro país. Gostaríamos de saber um pouco mais acerca disso, de acordo com as suas pesquisas, as suas análises.
Nos países em que se legalizou o aborto, será que essa prática realmente ela foi bem sucedida? O senhor já mencionou de um, né? Mas de uma forma geral, o que nós poderíamos enfatizar e talvez até comentar algum caso de alguém que, talvez de destaque internacional, que teria sido uma possível vítima de um aborto, né? Então, nós comentamos um pouquinho sobre isso. Sim. Gostaria que o senhor pudesse explanar um pouco, por favor. Dois pontos, assim, o que nós vemos, os países onde tem aborto, que é outro problema que eles estão enfrentando, é o envelhecimento da população. E aí nós sabemos, ou seja, as famílias, quando muito, têm um filho. Onde tem o aborto, geralmente não está tendo nenhum. Aí você pega assim, eu tenho um casal de amigo que está morando no Canadá. Hoje, 70% dos habitantes não são canadenses. E lá eles legalizaram o aborto faz bastante tempo. Então, também isso, olha só que interessante, para o próprio país foi ruim, professora, porque habitualmente, né, os métodos contraceptivos adotados hoje, enfim, essa política de que a gente tem que reduzir o número de filhos, enfim, isso daí é outra discussão para outro momento. E o próprio aborto fez com que os países envelhecessem. Mas quem, vamos falar assim, gera riqueza, quem pode dar condição para que os velhos, os idosos, né, tenham uma velhice merecidamente confortável, né, com acesso à saúde, com acesso, enfim, o que merecidamente conquistaram durante a vida, trabalharam, né, a vida inteira, eles estão com seríssimos problemas. Pegar vários países europeus enfrentando esse problema do envelhecimento e não reposição de mão de obra, né? Aí eu dou exemplo o Canadá, que eu estive lá em fevereiro e observei bem isso, né? A maioria das pessoas que foram lá não são canadenses. Olha só que interessante. Então lá também já se discute medidas desfavoráveis ao aborto. Esse próprio relatório da Organização Mundial de Saúde foi um baque. Falam, na verdade, professor, assim, e aí eu também não sei se isso é verdade, eu vi alguns blogs, algumas pessoas que comentam na internet, então não tenho assim como assegurar a fonte, que a OMC segurou esse relatório confessando que o aborto era ruim mais de 10 anos, ou seja, quando se legalizou, passado 10 anos, eles fizeram um estudo e chegaram a essa conclusão. E com receio, não sei do que, eles dizem alguns, que eles seguraram mais 10 anos para fazer um segundo relatório e viram que a coisa só estava piorando, e por isso que divulgaram, até para trazer à tona isso daqui. E era tão interessante, um desses blogs que eu vi, que eles, num primeiro momento, pensaram em divulgar como foi ruim a prática do aborto nesses países, colocando a culpa em métodos praticados, não o aborto em si, mas a forma como o aborto foi praticado, ou colocando a culpa assim, não se deu após o aborto um acompanhamento psicológico para essas mulheres, enfim, tarará. E também era a própria notícia desmentia, já que a maioria das mulheres, quase 90%, cai numa depressão profunda e acaba, sim, fazendo um tratamento psiquiátrico. Então, eles não tinham para onde correr, sabe? Assim, que era uma coisa tão impactante que eles publicaram e falaram assim, ó, é isso. E como se lavando as mãos. Então, foi uma experiência assim, desastrosa. Isso é fato, não é o professor Marcelo que está falando, é só entrar na Organização Mundial de Saúde. A Argentina, que nosso vizinho tentou regulamentar, foi aprovado no Senado e na Câmara deles, mas a população saiu nas ruas, população muito cristã lá, saiu nas ruas e eles voltaram atrás, ó, bacana isso. Agora eu não sei que passo que está, que acho que parou na Suprema Corte deles, eu não sei como ficou, não acompanhei mais, eu tenho alguns amigos de lá, eu posso perguntar. E assim, professora, se a gente parar para pensar, até a senhora me perguntou, me dá um exemplo, né, de um caso que impactaria o mundo se o aborto fosse feito. E aí eu até agradeço demais a senhora ter me mandado aquele link, que eu adoro o Andrea Bocelli, e sugeriram para a mãe dele, já que ele era defeituoso, né, para ela abortá-lo. Imagina o que nós teríamos perdido, professora. O que nós teríamos perdido.
Então, eu acho assim, professora, nós humanos, o ser humano não pode fugir dessa regra. Não importa a religião, não importa o país que nasça. Nós nascemos para servir aos outros. Não importa a sua profissão, nós advogados, nós professores, nós médicos, não importa a sua profissão. Quanto menos nós pensarmos em nós, e mais pelos outros, mais felizes seremos. Quanto mais a gente fugir dessa regra, mais infeliz seremos. Então, assim, por exemplo, quando a gente se dedica tanto pelos nossos alunos, tem satisfação maior no nosso coração, professor? Não tem. Ou seja, a gente se doa, né? A gente se priva de conviver com as pessoas que a gente mais ama por um bem maior, que é assim, estar para os alunos. E aqui é a mesma lógica, é a mesma essência do ser humano. O ser humano não nasceu para ser algo em si mesmo. Se nós não nos doarmos nessa vida que passamos aqui, nós seremos as pessoas mais infelizes já nessa vida mesmo e quiçá na próxima, né? Então, resumindo aqui, professora, jamais alguém que tira a vida de outro, seja qual motivo for, vai encontrar felicidade. Isso é fato. O ser humano tem na marca, no DNA espiritual, genético dele, isso. Não adianta querer justificar algo que a essência humana é contrária. Nós não nascemos para matar ninguém. Nós nascemos para gerar a vida, nós nascemos para fazer o bem, nós nascemos só para isso. Se a gente fugir dessa regra, a coisa vai ser feia, professora. É assim que eu termino com os amigos aqui. Muito bonitas as suas palavras, professor Marcel. Com certeza é uma reflexão muito profunda e todos nós, né, a comunidade acadêmica, o público em geral que está também nos ouvindo, certamente vai extrair ótimas lições e reflexões do que o senhor acabou de mencionar. Professora, a hora que a senhora publicar no YouTube, aí a senhora pode colocar lá, ó, deixe seus comentários, críticas, elogios, sugestões, inclusive para mim. Estou super aberto a qualquer debate. Assim, debate eu falo, não estou falando nem demagogicamente falando, não é nenhum debate para concordar com o que eu falo, às vezes é para trazer informações contrárias que também vão me enriquecer, sem dúvida nenhuma. Porque quando a gente ouve um ponto de vista diferente, ou a gente reforça o nosso ponto de vista, ou sem demérito nenhum, a gente acata aquele ponto de vista e adota como, né, uma verdade. Eu não tenho vaidade de mudar de opinião nunca. O meu caráter que o meu avô me ensinou é o mesmo de quando meu avô não pôde mais cuidar de mim até quando eu for morrer. Então, a senhora pode colocar lá, ó, deixe os comentários, críticas, se quiser xingar o professor Marcelo, não tem problema nenhum. Tá? Quiser discutir, vamos discutir, num sentido bom, sem briga, sem nada. Estou super aberto, viu, professora? Não Debate sou dono da verdade, não. né? Exatamente. E aqui, para já finalizarmos a nossa entrevista, professor Marcel, agora nós gostaríamos de focalizar um pouco a respeito da sua essência como professor e contextualizando agora com esse período da pandemia. Nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre algumas dicas de estudo, quais trabalhos o senhor tem feito nesse período. Se quiser também compartilhar aí a sua obra que o senhor publicou, para que motive também os nossos acadêmicos a pesquisarem, a lerem. Gostaríamos de te ouvir agora, por favor, nesse sentido. Obrigado. Eu, quando começou a pandemia, desde o dia 16 de março, fiquei impossibilitado de dar aulas, tanto no Tribunal de Justiça, eu sou professor da Escola do Poder Judiciário, né, para os servidores, e lá fiquei impossibilitado de dar aula presencial, e no Ágora Concurso, onde eu dou aula de Direito Civil e Processo Civil, também fiquei impossibilitado de dar aula. E isso foi algo que eu nunca pensei que eu ia sentir tanta falta, ao ponto que, no mês passado, eu lancei um projeto, então fica o convite a todos vocês aqui. Na verdade, eu lancei 3 projetos 100% gratuitos para que você, meu aluno, e os meus alunos não fiquem sofrendo tanto com tantas notícias, com um momento tão desafiador que o mundo está passando. Criei 3 projetos. Um deles é o podcast. Eu sempre pergunto para os meus alunos, quem já leu os 2.046 artigos do Código Civil?
E todo aluno meu fala, professor, nem sabia que tinha 2046. Aí agora eu digo, então não tem mais desculpa. Você vai ouvir o podcast, é só procurar no Spotify, qualquer programa, é gratuito, isso que eu estou falando para vocês. Eu acho que eu parei no 1358, se eu não me engano, falta aí uns 700 artigos. Eu comento artigo, eu leio o artigo e comento o que é importante para concurso, artigo por artigo. Fiz em blocos de 10 minutos, então você pode ouvir, acelerar ali, não vai tomar muito seu tempo. Às vezes você está no trânsito, coloca lá, ficou ouvindo o Código Civil, que vai facilitar muito sua vida. Você também pode acessar, professor, os alunos podem acessar www.marcelrulli.com.br, é o nosso site. Lá eu coloquei os 1.072 artigos do Código de Processo Civil, também é 100% gratuito. O que tem esses artigos? Eu fiz uma leitura ativa, eu cito como exemplo o Kumon que tem aquele método de você completar frases, então você baixa lá o CPC, os 1.072 artigos, imprime, né, manda numa gráfica, imprime, e aí você vai pegar seu vade-mecum e vai fazer a leitura. Tem um cronograma por dia. Então, no dia 1, por exemplo, eu não lembro com exatidão, mas é assim, no dia 1 você vai ler do artigo 1º ao artigo 22. No dia 2, do 23 ao 40, e assim sucessivamente. Em 80 dias, você lê memorizando os 1.072 artigos do CPC. E de segunda a quinta-feira, no meu canal do Instagram, @marcelrulli, _memorize, estou dando aulas de Direito Civil a segunda e terça-feira, e quarta e quinta-feira, Processo Civil. Estou abordando, é uma horinha de aula só, os pontos mais cobrados em concursos, seja OAB, seja concurso para analista, seja concurso que tenha Direito Civil e Processo Civil. As aulas ficam gravadas no IGTV e repito, é tudo 100% gratuito. Isso foi uma minha contribuição para o mundo, isso é uma contribuição de gratidão pelo muito que tenho, falo assim, muito que devo a muitas pessoas que me ajudaram, me senti obrigado nesse momento de pandemia, somar com o que eu podia devolver um pouco para a sociedade, já que eu sou servidor público, era com essa parte aí, disponibilizando podcast, material e as minhas aulas, 100% gratuitos para vocês, alunos aqui. Muito bacana, professor Marcel. Com certeza é o projeto da pandemia aí para os alunos, essa proposta para que eles realmente agora aprendam, memorizem mesmo tanto o Código Civil quanto de processo civil. E se o senhor tiver como mostrar para os nossos acadêmicos a sua obra, que o senhor publicou. Sem dúvida nenhuma. É uma obra da UFMS, propriamente dita, né, que o coordenador é o professor Ney Alves Veras, ele está agora, se eu não me engano, ele está na USP fazendo doutorado, e ele me convidou para participar dessa obra aqui da editora Contemplar. Foi uma honra para mim, um grande desafio, mas que me preencheu muito. Foi ali que um escritor sofre, e eu aprendi a valorizar muito o livro depois disso, professora, mas muito mesmo, porque, olha, foram muitas noites e aquele desespero de acordar no meio da madrugada. Tive uma ideia, minha esposa perguntava, o que aconteceu? Eu falei, não, deixa eu, porque vai que eu perco essa ideia, depois não lembre, né? Então, todo livro que eu pego na mão hoje, eu falo, Deus abençoe a vida desse escritor, porque eu sei o tanto que foi difícil. É verdade. A atividade de escritor é um processo de criação e demanda muito Exatamente. mesmo. Mas dá muita Muito. gratificação quando a gente vê pronto, né? Esse sentimento é bem peculiar mesmo. Com Eu gosto muito de certeza, uma frase. Desculpa, professora, pode falar, desculpa. não imagina, com certeza todas essas dicas de estudo nós vamos estar também repassando ali na descrição do canal para que todos os acadêmicos possam acessar essas dicas que o senhor mencionou, dos seus links, como acessar todas essas informações. Nós gostaríamos muito mesmo de agradecer. Pode continuar, professor, por favor. Só para finalizar, eu gosto muito de uma frase do professor, nossa, um dos maiores, a senhora conhece também, o Eli Lopes Meireles, aquele administrativista, né? Um dos maiores, ele, um dos maiores do Brasil aí, finado já, né? Saudoso. E a dedicatória do livro dele é apaixonante para mim. Ele coloca assim: a minha querida e amada esposa, que eu me acordo o nome agora, não me recordo, a minha querida e amada esposa
pelas infindáveis horas de estudo roubadas do seu convívio. Escrever é isso, é se roubar de viver com as pessoas que você mais ama. Mas, enfim, professora, só tenho que agradecer você, o Bruno, tá? Toda a UFMS é o local que eu tenho, assim, gratidão eterna, né? Porque eu só posso dizer que sou bacharel em Direito por causa desses bancos da UFMS, por causa de pessoas que doaram a vida delas para me ensinar, né? Doaram para eu, quando eu chegasse na faculdade, o chão estivesse limpo, as carteiras estivessem postas. Então, assim, é uma gratidão, desde a pessoa que faz o cafezinho ali, da pessoa que limpa o chão. Ou seja, devo muito a muitas pessoas, né? A todo o contribuinte que paga imposto para a gente estudar em escola pública, graças a Deus, porque eu não tinha condição nenhuma de estudar em escola particular. Então, eu estou, assim, sempre à disposição de vocês, o que der e vier, pode me chamar mesmo. Eu até peço desculpa, senhora, que eu enrolei um monte, porque esse homework do Tribunal de Justiça está me... Hoje mesmo, eu comecei a trabalhar às 4h30 da manhã aqui de casa para resolver algumas tendênciazinhas, porque os cursos presenciais, onde eu trabalho, a gente está migrando para o EAD. Então, é aquela história, assim, e aí de madrugada que eu consigo fazer download melhor com o banco de dados do tribunal. Então, assim, tô naquela coisa, sabe quando bagunçou o dia a dia nosso, essa pandemia, a gente está, assim, nossa, se reinventando o tempo inteiro. Mas essa é a beleza da vida também, professora. Viver sem desafio não faz sentido. Estou sempre à disposição de vocês, tá? Dá um abraço, professor Bruno. Estou de portas abertas para os alunos da FMS, quem assistir às aulas nos canais, quem ouvir podcast, quem baixar o CPC tiver dúvida, pode entrar em contato direto comigo, lá no Instagram mesmo, minha conta do Facebook. Enfim, eu estou de portas abertas, tá, professor? Os canais que eu passei são todos públicos. Né? Eu falo assim, não precisa ser seguidor meu para visualizar ou para me mandar mensagem. Eu estou aberto. Sou professor mesmo, de corpo e alma. Muito obrigada, professor Marcel. Realmente a nossa entrevista foi assim, além do que um juridiquês, né? O senhor trouxe muitos elementos diversos, como a gente já citou, da bioética, do biodireito, trouxe também essa essência humana que o senhor tem, esse carinho pelos alunos, assim como eu e o Bruno, o senhor realmente tem esse entusiasmo, esse prazer em ensinar, em ser professor. Isso é uma coisa que nos alegra muito e poder compartilhar esse momento foi realmente, sem dúvida, um grande prazer, uma grande alegria para nós. Então, temos muita gratidão e, novamente, obrigada por disponibilizar do seu tempo, do seu carinho aqui conosco. Muito obrigado a vocês, estou de portas abertas, estudem sempre, alunos, que é o que a gente pode fazer diferença. A maior caridade nossa é sermos o que nascemos para ser, porque aí a gente só vai trazer coisa boa para nossa família, para nós e para nossa sociedade. E o Brasil precisa muito disso. Muito obrigada, professor Marcel, e nos vemos em alguns próximos projetos, então. Desejo tudo de bom para o Amém. senhor, para a sua família, tá bom? Muito obrigado, professora. Manda um abraço para o professor Bruno. Fica com Manda Deus. Estou à sim. disposição. Até mais. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau.